Graças a todos, amados irmãos. Vamos na palavra do Senhor. Vamos buscar o que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer falar. Deus já tem falado. Através das orações, através da palavra de Deus, as palavras, através dos cânticos, Deus já tem falado. A questão não é se Deus tem falado. Deus nunca se calou. O problema é que o povo de Deus não tem ouvido a voz do Senhor. E isso que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida. E nessa noite eu gostaria, amados irmãos, de nós falarmos sobre o princípio da dependência e a confiança que a cruz de Cristo nos traz. Amados irmãos, é inegável que vivemos tempos extremamente difíceis. É inegável, amados irmãos, que uma boa parte do povo de Deus está se afastando de Deus. É inegável, amados irmãos, que a minha devoção e a sua devoção a Cristo não é como deveria ser. É inegável, amados irmãos, que o nosso amor à palavra de Deus e do buscar diante da palavra de Deus para ouvir Cristo, ouvir Deus na sua palavra, não tem sido a disciplina das nossas vidas. Mas, irmãos, o mundo, ele vai afunilando. A vida de Jesus, quanto mais próximo está, Jesus chega a dizer lá em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar quanto mais o dia se aproxima, e o dia está se aproximando. Também ele diz lá em Romanos 13, vai alta ou a noite, está raiando o dia, acordemos, porque de um modo ou outro, amados irmãos, nós temos ficado adormecidos, insensíveis às coisas de Deus. Deus nunca mudou. Deus sempre foi, ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. O que mudou nessa caminhada da igreja? A igreja. Porque a igreja passou a não depender, a confiar plenamente na suficiência da palavra de Deus, na suficiência do Deus da palavra, na suficiência da obra de Cristo naquela cruz, que Ele diz, tudo está consumado, tudo está feito, está tudo acabado. Mas, irmãos, a indiferença é a essência do pecado. Quando nós lemos a Bíblia, ela torna-se para nós indiferente. A falta, amados irmãos, de compromisso com a palavra de Deus tem permeado nossas vidas e a vida da igreja. E depois nós não sabemos por que a nossa vida não avança. A Bíblia é clara, chamar a atenção meu e seu, dizendo para mim e para você, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Qual é a ação de Satanás? Fazer desviar você da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 3, diz assim, Paulo diz assim, eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada, vocês sejam enganados e vocês se afastem, vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas, irmãos, não foi diferente. Quando Deus fala uma coisa, Satanás sempre vai querer desviar você daquilo que Deus disse. Ele vai dizer, será que é isso que Deus disse? Nós fomos criados para sermos governados por Deus. E o homem escolheu governar a sua própria vida. E nós vemos a tragédia que nós temos em todos os âmbitos. Âmbito religioso, âmbito familiar, âmbito do trabalho, na assembleia, as tragédias que nós vemos. Porque o homem não quer viver na dependência de Deus. Deus tem um povo para viver na dependência dele. Mas esse povo foi
pedras que não retêm água, e vocês deixaram o manancial de água viva. Está vendo, irmãos? Você não precisa cavar nada. Deus é o manancial. Cristo é o manancial. O Espírito Santo é o manancial. Tudo que você cavar fora da Bíblia é mentira, é ilusão, é idolatria, vai afastar você de Deus. Quando Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então prestem atenção, meus irmãos. Nós precisamos ter uma vida de dependência e confiança no que a Bíblia diz. E isto não é automático. É uma vida de caminhar com Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo o amor de Deus. Você vai confiando no Senhor. Deus tira o povo do Egito. O que deveria ser, amados irmãos, o norte daquele povo? Deus estava de dia com a nuvem, à noite com a coluna de fogo. Deus estava presente dirigindo o povo. E mesmo assim, o povo não confiava em Deus. Nós temos a palavra de Deus aqui. E ainda, meus irmãos, nós não confiamos em Deus. Deus teve aquele povo, 2, 3 meses estaria já em Canaã. Cades Barnea, Canaã. Demorou 2 anos. E aquele povo não conheceu a Deus. Poucos conheceram. Moisés, podemos dizer que José e Caleb, e abaixo de 20 anos, que agora iam ser ensinados por Deus, porque aqueles velhos, eles tinham abandonado o Senhor. Sempre uma vida de confiança e dependência em Deus. Mas, irmãos, tudo que pode nos prejudicar, atrapalhar, nos afastar de Deus, Cristo tratou naquela cruz. O que nos afasta de Deus? O pecado. Ele não tratou o pecado? Só. O que nos afasta de Deus? O mundo. Ele não tratou o mundo? Tratou. O que nos afasta de Deus? A carne. Deus não tratou a carne? Tudo, amados irmãos, trevas nos afastam de Deus. Como é fácil nós afastarmos de Deus. E quão difícil é voltar. Se lembra do filho? O pródigo é o pai. O filho é pródigo de pecado. E o pai era o pai pródigo. Para ir embora rapidamente. Dá porque tem, vou embora e acabou, vou resolver o problema. E vai embora. E para voltar? É um longo caminho. Para ir rapidamente ele chegou ao mundão. E para voltar? Demorou. Por isso, amados irmãos, nós temos que estar vigiando e orando para não entrar em tentação. Nós precisamos ter uma vida de dependência do Senhor. A dependência e confiança é a qualidade da filiação dos filhos de Deus. Deus é um Deus Pai amoroso. Ele é protetor. Ele é provedor. É Ele que sara as nossas feridas. É o nosso Deus, como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele conheceu, Davi conheceu quem é o seu pastor. E nada faltará. Também Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Ele aprendeu que Deus tem 2 tipos de agir: a vara e o cajado. A vara para me disciplinar na sua verdade, e o cajado para me trazer perto do coração dele. Jesus, quando veio, ele veio cheio de graça e de verdade. Se ele invertesse, eu e vocês já estariam fulminados. Mas Deus vai dizer: eu sou gracioso, eu vim cheio de graça. Mas vou dizer uma coisa para você: mas isso não é verdade. A verdade é que vocês são pecadores condenados e precisam da graça de Deus para ser salvos. E eu sou Jesus, aquele que trata os seus pecados. Mas também eu sou Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente.
nunca vai nos deixar. Filiação, amados irmãos, como nós perdemos a visão que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, amados irmãos, ele diz assim: eu chamei vocês, eu amei vocês, e eu os guardo. Judas 1. Se você quiser jogar no Romanos 8, ele diz assim: ao que eu chamei, eu justifiquei. Como que está o amor aí, Oswaldo? Quando é que nós somos justificados? Porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu, nós sendo ainda pecadores. Aí está o amor de Deus. E ele diz assim: eu glorifiquei, guardados. Aquele que nasceu de novo tem uma viva esperança, guardada no céu pelo poder de Deus. Jesus veio buscar. É a ressurreição e a glorificação do nosso corpo. Mas irmãos, ainda nós entendemos que somos filhos de Deus. Ainda nós entendemos que quando a gente fala Pai nosso que está no céu, está falando com o seu Deus e o seu Pai, por mediação única do seu Filho, Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, Senhor, ao nome dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, o teu governo sobre a minha vida. A filiação, amados irmãos, está associado da vida de união com Cristo, que glorifica a Deus, ouve a Deus, faz a vontade de Deus e é governado por Deus. Lá no Éden, Adão e Eva falaram: não precisamos ser governados por Deus. Satanás falou: você não pode, não precisa. Vocês têm que governar a sua vida. Olha a tragédia. E toda a tragédia da nossa vida, seja pessoal, conjugal, familiar, por trás falta santificação do nome de Deus, falta o governo de Deus em nossas vidas, falta fazer a vontade de Deus, como é feito no céu, deve ser feito aqui na terra. O resto da oração você sabe, aí você vai pedir. O pão nosso de cada dia. Meus irmãos, qual é o pão? Que pão que você acha que é? É seu pão físico? Então você tem que ler o contexto todo, e você vai ver Mateus 6, 3 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas: comer, vestir, morar. Você está entendendo? Qual é o pão que eu tenho que me alimentar diariamente? O pão que desce do céu, Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Meus irmãos, são coisas que nós perdemos de vista. A nossa filiação, dependência de Deus, porque somos filhos de Deus. Olha a vida de Jesus. Qual o nosso maior modelo? A vida de Jesus. Jesus diz assim: eu não posso fazer nada sem meu Pai. Tudo que eu faço foi o Pai que me mandou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Você está vendo, amados irmãos? Aí Deus vai dizer para mim e para você: olha, presta atenção, vocês, há uma videira, e são os ramos. A videira é Cristo, você é ramo. Você não pode ser a videira, mas você pode expressar a videira, se você ficar não na videira. Se você permanecer na minha palavra, se você permanecer em mim, se você permanecer no meu amor, vocês vão dar muito fruto. E quais são esses frutos? Meus irmãos, fruto que glorificam a Deus. Porque tudo em jogo está a glória de Deus. Eu estou fazendo isso para a glória de quem? Geralmente nós estamos fazendo para a glória nossa, irmãos. Deus não está lá. Deus só está naquilo que traz a glória para Ele. Está vendo? Por isso tem dificuldade no relacionamento conjugal. Está fazendo isso para a glória de quem? Está perdoando para a glória de quem? Está reconciliando para a glória de quem?
Está reconhecendo que está errado para a glória de quem? Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. O que está em jogo é a glória de Deus, irmãos. Mas não a glória de Deus se nós não vivemos uma vida de dependência e confiança na qualidade de filhos de Deus. 1 João 3 faz essa colocação maravilhosa aqui. E você vai dizer assim, mas como é que eu sou filho de Deus? Bom, todos nós nascemos pecadores. Ninguém busca Deus, não há um justo sequer, todos estão condenados. Aí o que Deus faz? Maravilhoso Senhor. Ele diz assim, a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus. Você não se faz filho de Deus. É Deus que nos faz seus filhos, por mediação de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Isso daí está em João 1, versículo 12 e 13, você pode ir lá, ver lá. Ele vai dizer, vocês não nasceram da sua vontade, vocês não nasceram da carne, vocês nasceram da vontade de Deus. Nunca um pecador velho, se Deus não foi ele primeiro. A Bíblia diz, eu vim buscar e salvar o perdido. Quem vai atrás? A ovelha perdida. A ovelha que vai atrás do pastor? O pastor vai atrás da ovelha. A dracma perdida. Quem acende a luz? E quem é a luz? O Espírito Santo. E o Pai? Lá o Pai aguardando o seu filho. O seu filho sabia que aquele Pai é amoroso e que estava esperando ele. E que já tinha até cevado um animal para fazer uma grande festa. Está vendo, irmãos? Nós precisamos conhecer o nosso Pai, ver que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Você imagina? A coisa mais preciosa nesse mundo, meus irmãos, você é um filho de Deus, porque nasceu de Deus, você nasceu de novo, diz a palavra de Deus. Se você não nascer de novo, você pode ter uma boa religião, você pode pregar bem, orar bem, tocar bem, cantar bem, mas se você não nascer de novo, você não pode ver, e você não pode entrar no reino de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Jesus está desafiando quem? Nicodemos, que era o maioral no templo. Nicodemos era o top do templo, mas não tinha nascido de novo. E olha aqui que ele diz assim, de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. De fato nós somos filhos de Deus. Se tem alguma dúvida que você é filho de Deus, se você tem essa dúvida, você deve colocar diante de Deus. Coloque diante de Deus. Eu e você não podemos ter nenhuma dúvida que quando Cristo foi levantado naquela cruz, Ele me atraiu a Ele mesmo. Que na sua morte eu morri, que no seu sepultamento eu fui sepultado, e que na sua ressurreição eu ganhei novidade de vida, eu ganhei uma nova vida. Por isso não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. E agora ninguém pode me condenar, ninguém pode me acusar, ninguém pode me separar, porque nós estamos no amor de Deus. Amados irmãos, você precisa ter plena confiança nisso. Não confia na sua religião, confia em Cristo. Religião do Senhor. Quem salva é Cristo. Você está entendendo, irmãos? Não confie no seu batismo. É o batismo de Cristo que salva você. Na morte e ressurreição de Jesus. Está vendo, irmãos? E ele diz assim, e faz essa coisa tremenda, maravilhosa para mim e para você, que tem um foco. Deus me deu um novo nascimento, é o início dessa jornada, dessa caminhada espiritual. É uma caminhada de crescimento, maturidade, ser conformado a Cristo, ganhar a estatura da plenitude de Cristo em nossas vidas. E ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Novamente ele faz colocação. Você tem que ler 1 João, irmãos. Filhinhos, isso vos escrevi.
filhinhos, eu escrevi jovens, eu vos escrevi pais, eu vos escrevi. Vocês precisam ter plena convicção, não pelos seus méritos, não porque você mereceu alguma coisa, é pelos méritos exclusivos, somente pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos salvou, pela sua graça, misericórdia, pela sua compaixão por mim e por você. E ele diz assim: sabemos, presta atenção, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser plenamente, não se manifestou, já somos filhos de Deus. O nosso espírito ganhou vida, a nossa alma está sendo transformada, mas o nosso corpo vai ganhar um corpo celestial. Quando? Quando Jesus Cristo vier. Ou quando, amados irmãos, nós vamos vê-lo face a face, mas o nosso corpo ganhar um corpo celestial quando Cristo vier, na sua segunda vida. Ou aqueles que dormiram em Cristo ressuscitaram com Deus e vão ganhar um novo corpo. E aqueles que estão vivos ainda aqui, mas estão em Cristo, eles vão ganhar um novo corpo. Você está entendendo, amados irmãos? Mas não seremos plenamente a imagem e semelhança de Jesus, nunca seremos Deus. Mas seremos irmãos parecidos, semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, espírito, alma e corpo. Mas enquanto não acontece isso, olha o que ele diz aqui, maravilha, ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Por enquanto nós o vemos como por um espelho, ainda de modo não bem claro, mas um dia vamos vê-lo face a face. Nós vamos ver o amado da nossa alma, aquele que tem, suas palavras são riquíssimas, aquele Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver. Enquanto não chega lá, meus irmãos, o terceiro, nós estamos aqui no terceiro, no primeiro já estamos. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Agora, nasceu de novo, você está numa caminhada. Terceiro versículo. E assim mesmo se purifica, é separar tudo que nele, em Cristo, tem essa esperança, assim como Cristo é puro. Você está entendendo? Aí você entendeu Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito que Deus de antemão me conheceu. O que aconteceu no Éden, amados irmãos, não foi uma coisa inesperada por Deus. Falei, eu peguei de surpresa. Não existe isso. É antes da fundação do mundo. Ele já me predestinou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E porque ele me predestinou, ele já me chamou. E ele me justificou. E ele vai me glorificar, ganhando um corpo celestial. Mas, irmãos, será que nós conhecemos o nosso Pai? Oswaldo, eu não conheço bem a Deus e gostaria de conhecer, então conheço o Filho. Não é isso que Deus diz? João 18 diz assim: eu vim revelar o Pai. João 14 vai dizer assim para Filipe: Filipe, há tantos tempos estou convosco que você não conhece o Pai? Eu estou com você e você não conhece o Pai? Se você vê a mim, você vê o Pai. Se quer conhecer o Pai, conheça Jesus. Ame Jesus. Busque Jesus. Almeie Jesus na sua vida. Amados irmãos, dependência e confiança era o caráter de Jesus Cristo. O seu próprio testemunho. Ele vai no Getsemane, numa hora difícil, terrível. Ele ora 3 vezes para o Pai. Ele está lá na cruz. Ele termina dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você está entendendo, amados irmãos? A dependência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus nos chamou a ter uma vida de dependência, confiança em Deus, através do seu Filho. A dependência de confiança deve ser grande característica da vida cristã. Você está entendendo?
conhecido o nosso Pai, conhecido o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, e temos conhecido o Espírito Santo que habita em nós, está em nós e habita conosco. Eu não vos deixarei só, eu mandarei o outro Consolador que está convosco, que está em você, dentro de vocês. Quando aconteceu isso, Oswaldo? Quando você ouviu a palavra da verdade e você creu, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. É um selo, amados irmãos, é de propriedade, e é um penhor, é garantia. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. Você está entendendo? Confiança no Senhor, dependência do Senhor, é a grande característica da vida cristã. Para ele se ver, irmãos e irmãos, como nós estamos distantes de ter uma vida assim. Essa vida sós com Deus está caindo. Como diz o irmão Lloyd Jones, na época da Segunda Guerra, eles tinham um salão pequeno, todos os irmãos estavam lá e a guerra comendo. E eles estavam lá fazendo o quê? Louvando, adorando a Deus, pregando a palavra de Deus. E a coisa comendo. Amados irmãos, naquele quarteirão, todo o quarteirão foi devastado. Mas aquele salão não. E todos que estavam ali, ninguém sofreu dano nenhum. Amados irmãos, e se sofresse dano? Que dano pode fazer para aqueles que são filhos de Deus? Só apressam de estar diante do Senhor e contemplando a sua maravilhosa face. Só isso. Está vendo, irmãos? Dependência é o resultado da cruz na nossa vida. A cruz tratou a nossa independência para ter uma vida totalmente independente. A nossa independência, amados irmãos, escravos do pecado, a nossa dependência na vida das trevas, a nossa independência amando o mundo, a nossa independência andando na carne. Naquela cruz, Jesus levou o meu pecado sobre ele. Ele venceu o mundo, venceu a carne e venceu Satanás. Os efeitos da cruz na minha vida e sua vida. Um dos grandes efeitos, amados irmãos, é a filiação. Somos filhos de Deus. Não foi isso, irmãos, que a nossa irmã Maria Madalena levou aquele evangelho maravilhoso para aqueles discípulos medrosos? O que Jesus disse para ela? Preste atenção, irmãos. Diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Você está vendo, amados irmãos? Onde Deus nos colocou? Agora nós temos um Deus vivo e verdadeiro. E nós temos um Pai maravilhoso. Se entendeu? Onde está a sua confiança? Por isso, Paulo vai dizer: olha o trabalho da cruz. Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. É a vida que eu vivo na carne, nesse corpo. Eu vivo na fé. Na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha aí, aonde está a sua esperança? A sua dependência. Esse mesmo Paulo vai dizer que eu não tenho nada de gloriar, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu também estou crucificado para o mundo. Amados irmãos, eu e você precisamos dessa realidade. O mundo ser crucificado, isso quer dizer que o mundo está morto para nós. E nós deveríamos estar mortos para o mundo, mas o mundo está muito vivo para nós.
o que o mundo pensa, o que o mundo faz, o que o mundo veste, como o mundo vê a vida, a gente vai. Tem aqueles que gostam de celular e influenciadores, né? Fica seguidores. Eu sou seguidor seu, dos influenciadores. Seja seguidor de Cristo. Ame Jesus. E se alguém está ouvindo uma mensagem e ele é seguidor de Cristo verdadeiro na palavra, pode seguir Cristo que ele está pregando. Pode seguir. Fora disso, amados irmãos, nós somos seguidores de Cristo. A dependência, a confiança é a essência da nossa fé. O meu justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso quer dizer que muitas, na nossa caminhada, dia a dia, nós não temos agradado a Deus. Porque nós estamos fazendo coisas sem fé. Nós estamos crendo que Deus é nosso Pai, que Ele é poderoso, que Ele sustenta, Ele nos guarda, nos alimenta, e também que nos disciplina, porque Ele é Pai amoroso e disciplina. Nesse Pai amoroso tem uma vara e tem um cajado. Uma vara, Ele disciplina pela palavra de Deus verdadeira. E o cajado nos traz perto do seu amor, do seu coração. O que está no coração do Pai? O seu Filho. E o que está no coração do Filho? A igreja. Está vendo, irmãos? Dependência do Senhor. A dependência e confiança permite que o Espírito Santo dirija, governe, controle e nos capacite. Estou cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, amados irmãos, você está sendo governado, dirigido, capacitado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não tenho controle, estou cheio do Espírito Santo, controle. Então você não está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. É fruto do Espírito. Está vendo, amados irmãos, como nós confundimos as coisas? Dependência e confiança é expressa por uma vida de oração. Uma vida de oração. A Bíblia diz orar sem cessar. Oswaldo, quer dizer que toda hora eu tenho que me ajoelhar e orar? Não, você está fazendo, arrumando a cozinha, está arrumando a casa, você está cuidando dos seus filhos, você está trabalhando. No fundo, seu coração está voltado para Deus, você está pensando no Senhor, está pensando na sua palavra, você quer agradar o Senhor, você clama para o Senhor, que Ele se manifeste a sua vontade, o seu governo, e que seu nome seja santificado em nossas vidas. É uma vida de oração. Sem vida de oração não há vida de dependência. Jesus é um homem de oração. Ele dependia do Pai. Ele é o nosso modelo. Qual o modelo que você tem que procurar? Jesus é o padrão de Deus, é o modelo de Deus. Do mesmo modo que o tabernáculo para construir, Deus deu todas as medidas. O modelo foi dado no Sinai. Mas, meus amados, esse modelo que foi dado no Sinai fala de Cristo e sua igreja. Mas você pode ver que o tabernáculo foi se perdendo. E aonde que está o modelo de Deus agora? Não é no Monte Sinai, está no Monte Calvário. Na cruz. Esse é o modelo de Deus. Esse modelo é infalível. Imutável. É para sempre. Não tem como mudar. Porque é Cristo fazendo tudo aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Pelo seu amor e sua graça. Dependência e confiança de Deus vivo deve ser a marca da vida de união com Cristo. O ramo não pode viver sem estar na videira. Toda vez que eu e você tentamos conduzir a nossa vida sem dependência de Deus, nós caminhamos por caminhos errados. Toda vez que nós queremos viver a nossa vida não da dependência de Deus, o ramo vai secando e não tem fruto. Porque o verdor, a folha, a seiva, o fruto vem da videira. Mas se você não depende de Deus, o fruto não é de Deus.
sua vida vai murchando, vai secando. Amados irmãos, a essência dessa vida de união com Cristo está em João 15, depois você lê em casa. A dependência e confiança demonstra o quanto nós conhecemos e nós amamos e queremos agradá-lo, amá-lo, glorificá-lo. Está vendo, amados irmãos? Qual deveria ser a nossa maior anseio? Ver Jesus. Não é isso que aqueles magos fizeram? O que estão fazendo? Quero ver Jesus. Quero ver Jesus. Quero ver esse menino que é o Messias, é o Deus encarnado. Quero ver Jesus. Amados irmãos, devia ser o maior anseio meu do seu coração conhecer Jesus. Conhecer as glórias de Cristo. Maravilhoso Senhor. Irmãos, preste atenção, irmãos. Você pode conhecer a Bíblia toda e não conhecer Jesus. Conhecer Jesus é a vida eterna. João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é uma pessoa, Jesus Cristo. A dependência e a confiança demonstram o quanto nós conhecemos, amamos. O testemunho para a glória de Deus, amados irmãos. Quanto mais dependemos de Deus, é confiança, é viver aprendendo a viver de Deus. Não é viver nos meus recursos, Deus dá. Aprendendo a viver de Deus. E aprendendo a viver para Deus, vivendo de Deus e vivendo a revelação crescente das glórias de Cristo e do próprio Senhor Jesus Cristo. Aprender a viver para Deus é uma vida de separação, iluminação, amados irmãos, purificação e satisfação de Deus nas nossas vidas. Aprender a viver com Deus é uma vida de comunhão. Aprender a viver em Deus, em Cristo Jesus, uma vida de adoração. Falar nisso, nós cantamos o primeiro hino, é uma vida de adoração. É um hino de louvor. Primeiro cântico. Não tem nada contra, é louvor. Pelas grandezas que Deus fez. Isso é louvor. Você está entendendo? Como dizemos assim, o amado do meu coração. Está falando adoração. O Senhor é sublime. O Senhor é maravilhoso. Está falando dele. Isso é uma vida de adoração. A soberania de Deus, o sofrimento na cruz, amados irmãos, a cruz é o centro de uma vida de dependência e confiança em Cristo Jesus. Na cruz você tem a encarnação de Jesus, a vida de Jesus, 30 anos, 33 anos e meio, caminho da cruz, a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão, e Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por mim e por você, porque Deus sabe que eu e você, nessa caminhada, nós somos fracos. E nós temos um sumo sacerdote que eu e você podemos chegar a Ele, por esse novo veio caminho, o sangue de Jesus, e podemos dizer, Pai, Paizinho, porque somos seus filhos. Nada impede de eu chegar diante de Deus, amados irmãos, agora, porque esse caminho o tapete, é o sangue de Jesus Cristo, que nós chegamos diante de Deus. Somos aceitos, recebidos, amados de Deus. A nossa resposta ao sofrimento depende muito da dependência e da confiança em Deus. Ele vai dizer, tudo coopera para o bem, meu filho. Daqueles que amam a Deus, se ama a Deus, o que está acontecendo coopera para o bem. Porque vocês foram chamados com propósito. E o propósito não é só você nascer de novo, você ser salvo. Graças a Deus, maravilhoso. Mas você ser conformado à imagem e semelhança de Jesus.
Mas irmãos, o que mais minha esposa espera é que o Oswaldo seja mais parecido com Jesus. O que eu mais espero da minha esposa é que ela seja mais parecida com Jesus. E você? Você ora para sua esposa ser mais parecida com Jesus. O resto, meus irmãos, a psicologia do homem não resolve nada. Quanto mais parecido com Jesus, há perdão, reconciliação, amor, compaixão, misericórdia. Fora disso, irmãos, não tem nada disso. Mas também, amados irmãos, a graça de Deus no sofrimento, em todos os aspectos. A Bíblia diz para mim e para você, importa que nós entremos no reino dos céus com muitas tribulações. As tribulações são didáticas. São didáticas. É para nos ensinar. Ensinar o quê? Oswaldo, você é fraco. Mas eu sou forte. Oswaldo, você precisa andar na minha dependência. Você precisa confiar em mim, Oswaldo. Você precisa me conhecer. Olha Paulo. Deus colocou espinho na carne dele. Deixou que Satanás colocasse. E por 3 vezes para dizer para ele, olha, tira de mim. Deus falou, não vou tirar. A minha graça te basta. Que graça é essa, irmão? A graça que salvou é você. É o Deus de toda graça. A graça de Deus se resume no seu Filho, naquela cruz. Essa graça que me aperfeiçoa, me transforma, me liberta, me cura, me conforma à imagem e semelhança de Jesus. É a graça de Deus. É eu você estar na mão do bom oleiro. Ele pega o barro e faz o que está na sua cabeça. Meus irmãos, o barro querer conduzir somente uma tragédia. O barro tem que ser quebrado para que a excelência do poder de Deus não seja no barro, mas o que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus. Está vendo, irmãos? Meus irmãos, o coração de Deus nos ama. Nós somos seus eleitos antes da fundação do mundo. As mãos de Deus nos sustentam. Nos sustentam. Estamos debaixo da sua proteção e cuidado. A boca de Deus nos ensina, através do seu Filho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos ensina. Filho meu, não ande aqui, ande por aqui. Quem está falando para você? O Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Descansemos aos pés do Senhor e sejamos governados por Ele e gozemos sua paz e consolação e graça num dia tão difícil que nós enfrentamos. O maior desafio não está lá fora, irmãos, está dentro de nós. Vencer nosso ego, nossa carne. O maior desafio está aí. A carne odeia depender de Deus. O ego também. Mas quando nós colocamos Cristo como no trono do nosso coração, meus irmãos, Deus nos ajusta, porque são coisas que a gente não gosta de ouvir. Primeiro, submissão a Deus. Eu sou submissa a Deus. Eu tenho meus caminhos, eu quero casar do jeito que eu quero, viver minha vida conjugal do jeito que eu quero, eu trabalho do jeito que eu quero. Eu não sou submissa a Deus. Eu quero frequentar uma assembleia, ouvir a palavra de Deus, cantar e embora e ficar contente. Irmãos, que equívoco, né? Que equívoco. Submissão a Deus. Segundo, é ajustabilidade, ajustar. Sempre nós precisamos ser ajustados ao caminho de Deus. Terceiro, obediência. Não há dependência e confiança sem obediência ao Senhor. Que Deus nos ensine nessa noite, irmãos. Que a sua palavra venha flechar no meu coração, Senhor. Venha incendiar meu coração, Senhor. Purificando-nos, mas também aquecendo nosso coração ao amor a Cristo, devoção a Cristo.
Mas, irmãos, nós não estamos diante do inimigo qualquer. O mundo e Satanás. Mas nós temos um inimigo maior. Está em nós. Quando chegaram com Martinho Lutero, a esposa diz assim: olha, Martinho Lutero, o que você vai fazer? Todo o exército de Roma está cercando a casa, está tudo aí, vai matar você. Você está com um grande inimigo lá fora. Ele falou: não. Meu inimigo está dentro de mim. Porque eu não confio no Senhor. Não dependo do Senhor. Falta de fé. Falta de dependência. Incredulidade. Que Deus visite eu e você. Que visite nossas vidas. Mas se você quiser que Jesus visite, preste atenção, você tem que dar a chave do seu coração para Ele. Não adianta falar assim: visite minha sala. A sala geralmente está bem bonita. Visite o meu quarto que está desarrumado. A minha cozinha está desarrumada. Senhor, eu dou a chave para o Senhor. O Senhor limpar, ajustar. Você está entendendo, irmãos? Quando a gente fala assim: Jesus, visite a minha família, você quer que Ele visite a sua família? Então tenha preparado. Porque o Senhor, Ele tem olhos de fogo. Ele enxerga tudo. Mas também Ele tem mãos de graça e misericórdia. Para os arrependidos. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, entra na minha casa. Você quer que Ele entre? Mas entre só na minha sala. Não. Eu quero entrar no seu leito conjugal. Eu quero entrar na cozinha. Eu quero entrar na sua vida. Para quê? Para que eu possa limpá-lo, purificá-lo. Isso vai doer. Se o quarto está desarrumado, se gosta de bagunça, vai doer. Porque Deus não é de bagunça, Deus é de decência e ordem. Deus não aceita nada que seja fora da ordem dEle, do pensamento dEle, do propósito dEle, para a glória dEle e para que seu Filho seja tudo em todos. Que Deus seja louvado, nós Jesus. Vamos, queridos, vamos orar, Jesus.